assim como fez Jair Bolsonaro, né, que retornou ao Brasil na última quinta-feira, depois de 3 meses de moradia lá nos Estados Unidos. E ele foi direto à sede do PL, na capital federal, em Brasília, onde teve um encontro com aliados, com parlamentares da sigla. Na próxima semana, agora, ele deve assumir formalmente a função de presidente de honra do PL. E para discutir a situação política do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Maranhão, Rubens Pereira Júnior, que é vice-líder do governo na Câmara. Oi, deputado, muito bom dia para o senhor, bem-vindo aqui também à nossa programação. Bom dia, muito obrigado. Vamos lá, deputado, eu queria ouvi-lo a respeito da chegada. Essa mudança geográfica de Jair Bolsonaro muda muito também no tabuleiro político nacional. O que o senhor imagina para os próximos dias, principalmente, mas projetando também para o futuro mais a longo prazo? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que analisar a chegada. Eles tinham uma expectativa de 20 mil pessoas. Falaram isso, inclusive, na audiência na CCJ, que a gente ouviu o ministro da Justiça, Flávio Dino. E deu pouquíssima gente. Foi feito todo um aparato de segurança, mas a população lá não apareceu. Então, o primeiro sintoma que nós devemos prestar atenção é que já não foram movimentações com muito apoio popular, como ele fazia enquanto ele estava à frente do mandato. Do ponto de vista da comunicação, a chegada dele foi absolutamente abafada pelo ato do governo que lançou o novo arcabouço fiscal. Nas principais redes de comunicação, na internet, nas redes sociais, o assunto mais comentado do dia não foi a volta do Jair Bolsonaro, foi o novo teto de gasto, o novo arcabouço fiscal, até porque essa pauta é muito mais importante para o Brasil. A gente tem que ter menos discussões políticas e tem que ter mais políticas públicas, tem que ter, de fato, o debate daquilo que é verdadeiro. Em terceiro lugar, Bolsonaro, ao voltar, vai até o seu partido. Partido que, lembremos, ele se filiou perto da eleição, que ele não tem identidade com o PL. Tanto é assim que uma parte considerável do partido do Jair Bolsonaro votou pela PEC da transição e vai votar seguramente nas matérias do governo no Congresso Nacional. Acredita que a presença dele aqui, então, não muda a agenda e deve ser essa a regra? Muda, mas muito pouco. Ele próprio já disse que não quer ser o líder da oposição. Liderar a oposição dá muito trabalho, você tem que fazer o acompanhamento do governo, tem que estar preparado eventualmente para judicializar muitas questões. O Bolsonaro prefere fazer campanha. Ele já fazia isso quando ele era o presidente, quando ele era o gestor. Imagina agora como oposição. Então, não acredito que ele vá liderar pessoalmente a oposição no Brasil. Ele vai tentar ficar fazendo campanha, motocadas, passeatas, lives, aquilo que isso ele faz bem. Mas poder fazer o contraponto à gestão, vejo que tem muita dificuldade. Mesmo ele não liderando formalmente a oposição no Brasil, nós temos que reconhecer que a oposição está minimamente organizada no parlamento, por mais que seja uma organização restrita, como se estivesse dentro de um cercadinho. O mesmo cercadinho que ele tinha quando era presidente da República, a oposição parlamentar tem também agora. Eles falam para dentro, eles falam para a bolha deles. E foi por isso que eles perderam a eleição, porque eles achavam que apenas fake news, apenas oba-oba vencia a eleição. Não, o debate principal da eleição não foram as mentiras apresentadas. O debate principal foi o desemprego, foi a economia, foi o combate ao Covid. Então, enquanto eles estiveram dentro desse cercadinho, acredito que eles cometem um erro e o governo deve focar na pauta do mundo real. Minha Casa Minha Vida, mais médicos, aumento do Bolsa Família, novo arcabouço fiscal, reforma tributária. E dentro desses objetos que serão foco, né, de atenção da base governista nos próximos dias, há também alguma intenção de explorar ou de pelo menos continuar nas cobranças de explicações acerca de outros dois temas, né? A gente falou que o Gustavo Uribe está até conosco aqui no estúdio hoje, deputado, e falou que Jair Bolsonaro deve depor nos próximos dias, na quarta-feira, em Brasília, sobre a situação das joias. E há também uma expectativa em torno de uma decisão no Supremo Tribunal Federal, se ele vai ser ouvido ou não sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro também. Exato. O ex-presidente Bolsonaro enfrentará 3 tipos de problema na justiça. E aí é menos política e mais direito, digamos assim. A primeira ordem de problema é do ponto de vista criminal, diversas ações penais que ele responde e responderá, desde a questão de compra de vacina,
da questão do não combate ao Covid, interferência na Polícia Federal, a questão das joias, o inquérito das fake news e também os atos antidemocráticos. E esse é um assunto de polícia, esse é um assunto da justiça. Se tu me perguntares se eu acho que ele será condenado e preso por esses processos, daqui até a próxima eleição, penso que não dá tempo. Até porque nós somos daquele que defendemos que a prisão só após o trânsito em julgado. Mas ele tem também problemas do ponto de vista eleitoral. Ele responde a muitas ações no Tribunal Superior Eleitoral e esta duração desses processos é bem mais curta. Então, esses processos seguramente serão julgados antes da eleição que vem, o que pode acarretar a inelegibilidade por até 8 anos, o que deixaria Bolsonaro fora das 2 próximas eleições presidenciais. Aí ele responde por abuso de poder político, econômico e de comunicação, desde reunião com embaixadores, como o uso da TV Brasil, além das fake news, e ele foi tão processado que hoje tem aproximadamente 160 processos, entre processos criminais, representações, inquéritos. Então, ele vai ter muito problema com a justiça. Se tu me perguntares entre o processo criminal e o eleitoral, o que será julgado primeiro serão as ações eleitorais. Deputado, para a gente finalizar, a gente viu ao longo de todo o processo eleitoral, ao longo de toda a corrida, esse clima de polarização e muitas vozes se levantaram dizendo de que havia uma necessidade de botar um basta nessa situação tão polarizada. Mas não é o que a gente vem percebendo agora, ainda mais com a chegada do ex-presidente ao Brasil e uma certa tomada da agenda, né, do foco, das atenções também, né? E é justamente o terceiro problema, que é o do ponto de vista político. A polarização é ruim para o Brasil, nós queremos mais debate. Naturalmente, quem vai ter a agenda do debate é o presidente Lula. Afinal de contas, ele é o presidente, ele dirige o país. Quando ele dá uma opinião sobre o Banco Central, toda a sociedade debate. Pelo lado do Bolsonaro, da direita, o Bolsonaro, de alguma forma, enquanto ele está no jogo, ele impede o surgimento de novas lideranças. Então, parte dos liberais, parte dos conservadores, parte da direita no Brasil não quer a candidatura do Bolsonaro, porque sabe que ele limita, e ele tem as suas próprias limitações. Então, além disso, a gente sabe que ele não repetiria as alianças. Bolsonaro ele vai para um caminho de se isolar cada vez mais, deve ficar única e exclusivamente com o PL, e o PL ainda dividido, e vai ter um governo para confrontar. O debate principal é das ações do governo. O presidente Lula é que lidera essa pauta. Tanto é assim, Bolsonaro se preocupou mais com a campanha, foi o primeiro presidente a não ser reeleito na história do Brasil. Muito bem, conversamos aqui com o deputado federal pelo PT do Maranhão, Rubens Pereira Júnior, que é vice-líder do governo na Câmara. Agradecer mais uma vez a presença do senhor, ótimo fim de semana. Obrigado, bom sábado a todos.